Livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 50, 51 e 52, diz assim: Antes que chegasse a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Senhor, que o meditar do nosso coração e que o falar dos meus lábios possam glorificar o Senhor. Se o Senhor reservou nessa noite para a minha vida ser um instrumento para a glória do Senhor, que assim, ó Deus, o Senhor faça. Mas se o Senhor escolheu para me humilhar nessa noite, e se for para me humilhar, que seja para a glória do Senhor. Eu oro pedindo a direção do Teu Espírito. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Podemos assentar, meus irmãos? Nós falamos muito de soberania de Deus. A nossa igreja tem como uma de suas doutrinas fortes é a soberania de Deus. E é muito fácil você falar de soberania de Deus quando você está na condição de consolar alguém que está passando por dificuldade. Alguém perde um ente querido, você chega lá e diz: meu irmão, tudo está nos planos de Deus. Mas quando você perde alguém querido, isso parece doer no seu ouvido quando chega essa frase e diz: tudo está no controle de Deus. E é verdade, irmãos. Tudo está no controle de Deus. E nessa doutrina da soberania de Deus, nós descansamos e começamos a perceber que até as dores que nós sentimos, elas ainda são a melhor coisa que poderia ter acontecido na nossa vida. Mesmo em meio às tribulações, os fracassos e tanta coisa que dá errado na nossa vida, fique sabendo, deu errado para você, está doendo para você, mas nada mais é do que o plano de Deus na sua vida. E soberania de Deus, aconteceu a manifestação na vida de vários servos de Deus. E eu gostaria de observar com vocês a soberania de Deus na vida de José. José, aqui no texto lido, já é um momento muito especial da vida dele. É um momento em que ele já é colocado como governador do Egito. Ele já é colocado, já recebe um anel ali de Faraó, anel de sinete, onde Faraó diz assim: olha, a partir de agora, na terra do Egito, alguém só mexe o pé, ou só levanta a mão debaixo das suas ordens. Só vai ficar a minha casa, mas fora da minha casa, ninguém pode fazer nada sem a tua direção. Você agora vai governar tudo. O seu nome não será mais José, o seu nome será Zafenate Paneah. E você agora vai governar e vai administrar toda a terra do Egito. Quando ele recebe ali também toda essa responsabilidade, ele recebe também uma esposa. Depois a esposa vai dar à luz a 2 filhos. E ao primeiro ele vai colocar o nome de Manassés, que quer dizer: Deus me fez esquecer tudo que eu já sofri. Aí você diz assim: por que ele colocou esse nome de Manassés no menino e Deus me fez esquecer tudo que eu já sofri? Um pouco da história de José nos ajuda a compreender. A vida de José poderia ser dividida em 3 etapas antes do texto que nós lemos. A primeira etapa foi na casa de seu pai. E na casa do pai de José, José tinha os seus irmãos, havia uma relação de grande dificuldade, ciúmes, porque José era um dos poucos que sabia contar, escrever e também decifrar sonhos. Ele tinha facilidade, mas não era só ele não, quase toda a família dele fazia isso.
É tanto que ele tem um sonho, chega para os irmãos deles, eu tive um sonho. Eu sonhei que nós estávamos atando os feixes de trigo, e de repente cada um tinha o seu feixe, e o meu feixe ficava de pé, e o de vocês se curvava diante do meu. Aí na mesma hora os irmãos deles, você quer bem dizer que nós vamos nos curvar diante de você um dia? Aí ele chega e diz para o pai, eu tive um sonho. Eu sonhei que a lua e o sol, eles se curvavam para mim. Aí o pai disse, Jacó, você quer dizer que eu e sua mãe um dia vamos nos curvar diante de você? E aí o texto diz que por causa dos seus sonhos, tinha uma grande dificuldade entre os seus irmãos. Aí o que aconteceu? Os irmãos se resolveram matar José. Só que no meio do planejamento, alguém teve um plano lucrativo. Alguém disse, para que matar? Para que fazer isso? Vamos fazer o seguinte, vamos vender. E aí os midianitas levam ele, nós vamos vender, e vai ser muito melhor do que matar o nosso irmão. Foi todo mundo acordado isso, e aí ele é vendido como escravo. A primeira fase da vida de José é a fase de um agricultor. Ele aprendeu agronomia na casa de seu pai. Ele aprendeu a cultivar o trigo. Ele aprendeu que o trigo, a perfuração de 15 centímetros, que a distância deve ter em torno de 30 centímetros de um para outro da cova, que a cova não pode ter muito, tem que ser poucos grãos para poder crescer bem. Ele aprendeu tudo o que era necessário como um agrônomo. Na casa do pai, ele aprendeu a cuidar de trigo, como armazenar, o tempo certo de retirar, o tempo certo de plantar, qual a estação certa. Ele aprendeu na casa do seu pai a ser um agrônomo, um agricultor. Mas Deus não tinha chamado ele para ser só um agricultor. Também um agricultor, mas não só um agricultor. Ele é vendido para o Egito. E ele vai ser escravo na casa de Potifar. Ele está trabalhando na casa de Potifar, e de repente Potifar contabiliza os prejuízos. E José, observando aquilo, e de repente Potifar diz, eu estou a cada ano ficando mais pobre, as minhas coisas estão diminuindo, o que é que está acontecendo? Aí José aparece e diz, está tudo desorganizado aqui, estão misturando raposa com galinha, estão deixando animais grandes com pequenos, e desse jeito não dá certo. Aí Potifar olhou para ele e disse, quem é você, escravo? Ele disse, eu me chamo José, eu sou israelita. E você sabe contar? Ele disse, eu sei contar, eu sei cálculo 1, 2 e 3. Eu não só sei contar, mas também sei decifrar sonhos e sei outros idiomas. Ele disse, como é que acontece isso com um escravo assim? Ele disse, eu fui vendido para cá. E de repente, Potifar coloca José para administrar a casa dele, os seus negócios. Sabe qual é a declaração que o texto diz? E tudo o que José fazia, prosperava, porque a mão do Senhor era com ele, e a cada ano Potifar se tornava mais rico, cada vez mais rico, a ponto de Potifar colocar José como administrador principal da sua casa. Na casa de Potifar, José aprendeu a ser um administrador. Ele aprendeu as estratégias do meio da administração da área setorial, cada coisa no seu lugar, e cada coisa produzindo. Ele aprendeu na casa de Potifar a ser um administrador. Ele que já sabia ser um agricultor, ele que agora aprendeu a ser um administrador, mas Deus não tinha chamado ele só para isso. Também para isso, mas não só para isso. Ele agora é acusado pela mulher de Potifar de tentar violentá-lo. A lei egípcia dizia que no caso daquele deveria ser executado, mas não é colocado em prática a lei egípcia. Ele vai para a cadeia. Aí você pensa assim, coitado de José. Seria um coitado se Deus não tivesse controlando a vida dele, que por sinal não existe nenhum ser que Deus não esteja controlando a vida. José vai para a prisão e diz,
E o chefe da prisão viu graça diante de José, gostou dele e colocou ele para fazer, sabe o quê? Administrar a prisão. Aí você diz assim, peraí, ele aprendeu a ser prisioneiro na prisão? Não, ele aprendeu as leis na prisão. Que conversa, por que ele não foi para a faculdade de Direito lá no Egito? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já foi fazer uma visita no presídio? Quando você chega lá, aí você diz assim, você é o que eles? 171. E você? 175. E você? 225. E você? 33 não sei o quê. Você que sabe uma coisa? Um professor, um juiz, estava dando a aula do curso de Direito lá em Paulo Suelos, e aí ele disse assim, vocês não se preocupem, advogados, em decorar artigos, não se preocupem. Olha, lá quem decora isso é o preso, vocês só precisam fazer a defesa. E lá na prisão ele aprendeu Código de Hammurabi, lei do talião. Ele aprendeu as leis de todo o país lá na prisão. Nessas 3 fases da vida de José, ele aprendeu a ser um agrônomo, porque Deus estava preparando ele para a maior colheita da história da humanidade, de trigo. Estava preparando ele na casa de Potifar como administrador, porque ele ia administrar. Naquela época, toda a terra habitada foi comprar trigo do Egito. Estava preparando ele das leis, porque ele ia precisar julgar pessoas, ele ia ter que tomar decisões baseadas na lei egípcia. Pois bem, da prisão, ele é levado até a presença de Faraó. Por quê? Porque Faraó teve um sonho. As 7 vacas magras e as 7 gordas, as espigas cheias e as falhadas. Faraó está no seu sonho às margens do rio Nilo, que os egípcios adoram como uma divindade. Tem até a história, o historiador diz que o Egito surgiu com 3 nações que se aproximaram por causa da riqueza da água do rio Nilo. Apareceram ali, eram o pessoal da Palestina, o pessoal da Etiópia e da Líbia, se reuniram e foram morar no Egito, porque a extensão do rio Nilo era muito grande, era uma fartura de água muito grande. Um historiador disse que antes de ter o primeiro imperador no Egito, eles tinham aproximadamente 10 quilômetros de moradores por 1000 quilômetros que vinham por causa da água do Egito, que juntava. Foi lá no Egito que eles aprenderam a fazer a captação de água, para que as águas não descessem para o rio, para o mar. Eles faziam os seus diques, os seus canteiros. Aí agora, os de Septiense Rosado, se eu disser assim, os canteiros, eles sabem o que é isso. Eu lembro bem na minha infância, quando lá no rio de Governador de Serra Rosado, do outro lado tinha as vazantes, e tinha as plantações de cebola, as plantações de tanta coisa, e fazia-se aquele monturo, plantava aqui e a água passava de lado e a gente ia só doando as coisas. Os egípcios fizeram isso, e eles também perceberam que aquela água que eles conseguiam parar, em vez da água descer, eles faziam com que ela desse voltas em torno dos canteiros, e quando ela baixava, descia aquela parte escura, que era um fertilizante natural, bom para a agricultura, onde eles podiam plantar todo tipo de plantas ali, era chamado humus, que era aquela parte escura. Os egípcios chegaram até a dizer que eles tinham prazer de dizer que era um lugar de terra preta, de terra escura, por causa da prosperidade, da fertilidade do rio Nilo. Os egípcios escreveram um poema que dizia assim: ó, Egito, dádiva do Nilo, Nilo, tu que faz florescer, crescer, prosperar, sustenta homens e animais e deuses e tudo que aqui se aproxima, és o motivo da razão da vida que há em redor de ti. É lá às margens do rio Nilo que Faraó tem o seu sonho. E aquele não era só um sonho que trazia perturbação, mas era um aviso de Deus para toda a humanidade. E o sonho traz perturbações, ninguém consegue interpretar, e aparece José.
que na soberania de Deus ensinou a ele a ser agricultor, ensinou a ele a ser administrador, ensinou a ele a ser um legislador. E agora ele chega no momento mais especial da vida que um ser humano quer chegar. Uma grande oportunidade, ou clímax, o máximo do sucesso. Todo mundo quer ser governador do Egito. Eu quero. Deus ainda vai fazer comigo como fez com José, ser governador do Egito. O cara não vai passar nem pelo processo de ser um agrônomo, quanto mais chegar lá. José está diante de Faraó. Nenhuma das páginas do livro de Gênesis contando a história de José, você vai ouvir José murmurar. E nenhuma das páginas que fala a respeito dos sofrimentos de José, você vai ouvir ele dizer que Deus estava maltratando ele. Ele não vai dizer que Deus esqueceu dele. Ele tinha plena certeza da soberania de Deus em sua vida. E é justamente isso que nós precisamos, irmãos, todos os dias lembrar. Nós não passaremos por nenhum caminho nessa vida sem que Deus não esteja nos levando. Nós não sentiremos nada na nossa vida sem que Deus não permita que seja sentido. Pois bem, todo esse histórico, toda essa trajetória trouxe certamente sofrimentos na vida de José. Mas aí nasce o seu filho Manassés. Ele diz assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos, tudo que eu passei. Uma das coisas que nós precisamos todo dia como crentes, como ser humano, como pastores e como servos de Deus, nós precisamos pedir a Deus que Deus cure a nossa alma. Senão, irmãos, de que vai adiantar você orar por mim se você está feliz com a minha doença? Porque eu lhe fiz um mal alguma vez? De que adianta um ministério se o seu coração é cheio de ódio, de rancor e de mágoa? Você provavelmente um dia espere o fracasso de alguém que lhe fez o mal para você festejar. José disse assim: Deus me fez esquecer. Tem tanta gente que está preso a um passado recente ou distante, de coisas que nem são mais importantes na sua vida. Tanta gente que vive se lamentando por um relacionamento que acabou, e se acabou é porque não prestava. A soberania de Deus também nos ensina isso. Tem coisas que vai ser tipo aquele casamento lá, que o vinho acabou porque algo melhor chegou. Tanta coisa que a gente fica se maltratando ou maltratando as pessoas. José, ele disse: Deus me fez esquecer tudo que eu passei. Porque ele sabia que Deus estava cuidando da vida dele. O apóstolo Paulo tinha certeza da soberania de Deus, que ele disse até assim: um mensageiro vindo da parte de quem? Para esbofetear ele. Tinha um propósito para que ele não se glorificasse, não ficasse exaltando. O reverendo Antônio Elias, que fez muitas cruzadas, muitos eventos, disse que um dia, depois de fazer um final de semana inteiro de cruzadas e eventos, milhares de pessoas participando, aí ele chegou na igreja, no culto de oração tinha 7 pessoas lá. Aí o irmão chegou para ele e disse: pastor, Deus mandou falar um negócio para o senhor. Diga aí, meu irmão. Deus não quer que você fique mais nessa igreja. Deus quer usar você para falar só para muita gente. E olha aqui no culto de oração, pouca gente desse jeito. Você merece ser honrado, você merece muitas pessoas ouvindo você. O reverendo Antônio Elias disse assim: meu irmão, nós precisamos ser humilhados. E Deus sabe usar a igreja, e Deus sabe usar as coisas para nos humilhar, para nós não nos exaltarmos. Quando José disse que Deus tinha feito ele esquecer tudo, ele estava falando de tratar da nossa alma, que nós precisamos todos os dias tratar.
Você provavelmente vai viver 60, 70 anos, 80, talvez for teimoso nos 100. Mas você precisa ter cuidado para você não passar 100 anos da sua vida acumulando revoltas e tristezas. Você vai adoecer sua alma. Você precisa pedir a Deus para limpar. Senhor, limpa meu coração, Senhor. Limpa meu coração, me deixa em paz. Que eu possa passar numa rua sem ter que desviar as casas. Que eu possa cumprimentar todo mundo sem virar as costas para alguém. Que eu possa entrar e sair em qualquer canto sem que eu receio de encontrar com alguém. A outra coisa que eu gosto, e provavelmente também você vai gostar, é que depois que ele fala sobre o filho que nasceu e ele deu o nome que Deus tinha curado todos os seus sofrimentos, fez esquecer tudo, aí ele diz ao outro, ele chamou de Efraim. A Efraim quer dizer, Deus me fez prosperar no lugar onde eu fui humilhado, maltratado, onde eu fui desprezado e tratado como se não tivesse valor nenhum. Tão importante quanto ser alguém com a alma limpa para não se enganchar com nada, é você poder ver Deus honrando a sua vida no lugar que você foi tão desprezado, maltratado, tripudiado, você ser honrado por Deus. Ele, em nenhum momento da vida dele, ele chegou num lugar para ser cauda. Todo canto que ele chegava era a cabeça. Na casa do pai era o administrador, na casa do Potifar, o administrador, na prisão o administrador. Aí agora ele está diante de Faraó. Todo mundo se curva diante de Faraó. José fica de pé. Aí alguém diz, se curva porque Faraó é Ra, é Deus. Ele diz, eu só me curvo diante do Deus de Israel. Irmãos, depois de ser vendido pelos irmãos, acusado de tentativa de violentar a mulher Potifar, depois de ser esquecido pelo copeiro na prisão, depois de tudo que ele passou, ele poderia negociar a fé dele dizendo assim, tanto sofrimento que eu passei, eu tenho uma oportunidade de ouro agora. Não, irmãos, ele sabe que Deus aqui está colocando ele ali. E é justamente aquela atitude dele que vai fazer com que Faraó diga, é essa pessoa que eu preciso. Ele conta o sonho, ele faz a interpretação e já diz como é que é para fazer. Ele diz, olha, vai ser 7 anos de seca, 7 anos de cheia e 7 de seca. Primeiro, vamos fazer com que produza como nunca o Egito, trigo. Aí nós vamos derrubar os celeiros pequenos, fazer os grandes, armazenar para atender a necessidade, porque os 7 anos de seca a gente tem armazenado. O Faraó olhou para ele disse, o que, é que a gente vai fazer? Precisa de quê? Precisa de um homem para fazer isso. Aí olhou assim para os administradores e disse, vocês acham que na terra do Egito tem um homem além desse para fazer isso? Em cujo Espírito de Deus está na vida dele. José chega no momento em que ele sabe da soberania de Deus. Mas agora chegou a hora de que tudo aquilo que ele passou, ele compreende. Porque o trigo, porque a administração e porque a vida na prisão. Chegou a hora de Deus usar por onde ele passou e aprendeu alguma coisa. Não gaste sua vida só dormindo e ficando sem fazer nada. Gaste seu tempo aprendendo alguma coisa, porque Deus usa o que você é e o que você tem e o que você sabe fazer. Na soberania de Deus, ele pode usar até uma jumenta, e usou, mas não queira ser um jumento. Queira ser alguém que se qualifica todo dia para cada vez mais ser usado para a glória de Deus. José agora está diante de Faraó e recebe a missão de administrar o Egito. Uma das matérias feitas no Museu do Cairo, no Egito, diz que acharam peças de ouro de uma monarquia que nem mais se encontrava naquelas regiões da África, que foi trocada por trigo na época de José. Mas não só isso, também acharam peças lá no Museu do Cairo que dizia que era como se fosse endereçado a um administrador do Egito que não era egípcio.
E que eles usaram o nome de Zafenat e Paneá, que quer dizer Salvador de toda a terra. Ele já tinha o nome de José, que é a quem Deus concede. Aí agora é Salvador, porque realmente de todos os lugares o povo levava prata e ouro para trocar por trigo. Por isso que você vai entender a fortuna que o Egito tinha na época que os israelitas saem de lá, que levam ouro, muito ouro de lá. É porque na época da seca, R$1, R$2, se você estiver morrendo de fome, você pode estar com R$100, um pão que mata a sua fome, não uma nota de 100. E o povo, para não morrer de fome, trocava ouro, prata e bronze para poder estar vivo. Meus irmãos, qual é a lição que nós vamos tirar aqui nessa noite? Nós que pregamos a soberania de Deus, nós precisamos não só pregá-la, mas nós precisamos aceitá-la na nossa vida. Porque a revolta de nossas vidas, a murmuração vem justamente por não aceitarmos a soberania de Deus na nossa vida. A outra coisa que eu quero observar com você é que nós que pregamos a soberania de Deus, nós precisamos confiar nela. Nós precisamos confiar na soberania de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que não está saindo nada dos trilhos. Eu sei que para nós é sofrimento, dificuldade, conflitos. Nada mais é do que o agir de Deus. Deus sabe trabalhar também com ferramenta de corte. Deus também sabe usar a dor como instrumento para a glória dele. Ou você acha que as dores que Cristo sofreu no percurso que ele estava sendo maltratado e a dor da cruz não foi para a glória de Deus? Manassés, você precisa curar sua alma. E você precisa curar sua alma, porque senão quando você receber poder, autoridade, em vez de você usar o poder e a autoridade para fazer o bem aos outros, você vai querer se vingar. Deixa eu dizer para você. Você já pensou se José, com todo o poder que tinha, resolvesse se vingar de Potifar, que o lançou na prisão? E deixa eu dizer para você, no poder que ele recebeu, você dissesse, mata Potifar, seria um nada. Se você dissesse assim, eu vou me vingar do copeiro que me deixou lá não sei quanto tempo, por ter me abandonado, eu vou botar ele para ir para o deserto, morrer. Ele faria? Não daria em nada. Ele tinha poder e autoridade para isso. Mas, irmãos, nós estamos falando de um homem que confiava na soberania de Deus e que teve a sua alma curada. Em vez de usar o poder que ele recebeu para se vingar, ele usou o poder para salvar muita gente. Se eu e você, se nós guardarmos coisas do nosso coração, quando tivermos a oportunidade, nós vamos acabar se empolgando, se enchendo e querendo se vingar. Mas a melhor coisa é que você todos os dias, assim como se você banha as sujeiras do seu corpo, peça a Deus que banhe a sua alma. Porque nós somos instrumentos de bênção de Deus na vida das pessoas. José, agora não é mais um escravo, não é mais o agrônomo, não é mais aquele administrador, agora é um homem com uma responsabilidade muito maior. Tudo que ele passou serviu para a glória de Deus e para a nossa meditação nessa noite. Nós poderíamos sair daqui nessa noite dizendo assim, ouvi mais uma pregação e isso eu já sei. O problema hoje na igreja não é as pessoas que não sabem na pregação, mas é os que já sabem e não fazem nada com o que já sabem. Verdade. E você pode sair daqui nessa noite e o que foi falado aqui, ficar aqui e não influenciar nada na sua vida. Agora você pode sair daqui, começando pela sua alma, tratando a sua alma. Você não será bom em cuidar dos outros se você não tiver cuidado primeiro da sua alma. Como é que você vai aconselhar uma pessoa que é viciado em drogas se você ainda é dependente?
Como é que você vai aconselhar um devasso na prostituição se você é o viciado nisso? Como é que você vai aconselhar uma pessoa se você não tiver se tratado? Por isso, Manassés na nossa vida. E que Deus nos abençoe. E Efraim, por onde você passar. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Ao pastor Marcos, meu pai na fé, que tanto me ajuda na nossa caminhada. E eu digo sempre ao pastor Marcos que eu aprendi tanto com ele, que às vezes eu brigo mais ele. Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É verdade. A nossa briga é de ideias. Ideias levam confronto e choque. Pessoas não. Então, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.